Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse quarto trimestre de 2021 a lição bíblica de jovens da editora CPAD, que tem por título Jesus Cristo Voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. A lição de hoje, como disse, é a lição de número 4. E esta lição ela traz por título, traz por tema, o Tribunal de Cristo. Nós vamos estar estudando hoje sobre esse fato que vai estar ocorrendo após o arrebatamento da igreja. E o texto do dia diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. A síntese vem dizer aqui que todos os salvos em Jesus Cristo, um dia, deverão comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um será recompensado por suas atitudes e obra. Então, nós vamos, aqueles que forem arrebatados nesse grande dia, nós, antes de adentrarmos a grande ceia, a grande festa que está programada e que vai durar uma semana, ou seja, 7 dias, no qual cada dia representa um ano, nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Ali haverá um encontro de todos os salvos, de todos aqueles que forem arrebatados, tanto os que já morreram, que ressuscitarão primeiro, quanto aqueles que estiverem vivos nessa ocasião e forem transformados. Então passarão por esse tribunal para poder receber do Senhor o galardão ou não das suas obras, daquilo que eles fizeram. Oxalá que naquele dia possamos apresentar alguma coisa diante de Deus e que possamos receber do Senhor uma recompensa pelo nosso trabalho. Pois o nosso trabalho aqui, como diz as Escrituras, não é vão no Senhor. Cada trabalho, cada obra que você realiza, ele tem um peso de glória e, consequentemente, ele terá uma recompensa naquele dia. Nós temos aqui 3 objetivos, como sempre. O primeiro deles é explicar como será o tribunal de Cristo. O segundo é evidenciar o que acontecerá no tribunal de Cristo. E terceiro, compreender o que receberemos no tribunal de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para o texto básico, o texto bíblico, que diz: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Olha, irmão, como é importante a gente ter noção do que nós estamos fazendo aqui. Infelizmente, existem pessoas, eles estão satisfeitos com a salvação, né? Eles aceitaram Jesus, estão conscientes disso, mas eles não têm coragem de falar de Jesus para outras pessoas. Eles não oram por outras pessoas, às vezes não, mas eu não recebi dom de evangelizar, não recebi dom de intercessão. Mas nós, como Igreja de Cristo, precisamos, com dom ou sem dom, precisamos estar orando uns pelos outros, evangelizando, porque essa função o Senhor delegou à igreja, tá certo? O Senhor delegou à igreja. É ovelha que gera ovelha, amém? Então, muitas pessoas estão acomodadas, estão vivendo assim, né? Tranquila. Ele mora numa região, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da rua de trás, o vizinho da frente, não sabe se ele é cristão.
Até vê um movimento, mas ele nunca puxou um dedo de prosa com essas pessoas, com esses vizinhos, para dizer, olha, eu sou um servo de Deus, eu congrego, né, no ministério tal, na denominação tal. Ele não fala isso. Às vezes tem presenciado aquela pessoa enfrentando dificuldade, às vezes enfrentando situações difíceis, mas ele nunca se expôs, né, chegar àquela pessoa e dizer assim, olha, eu estou vendo aí que vocês estão passando por uma dificuldade aí, eu não quero me intrometer na vida de vocês, mas eu sou um cristão. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma oração por você, vamos clamar a Deus junto, Deus vai trazer a solução, Deus vai abençoar vocês. E você está fazendo com isso o trabalho de Deus. E com certeza aquela pessoa vai aceitar, né? Ou então você faz diferente, fala, olha, se você quiser, eu posso chamar aqui o meu pastor, o meu dirigente aqui, para estar visitando vocês, estar orando por vocês, trazendo uma palavra de aconselhamento para vocês. Seja um instrumento na mão de Deus, na vida daquela pessoa, né? E às vezes você não faz. Ficamos quietos e deixa o pau quebrar. Vamos ver o que vai sobrar depois. E como você está vendo, e você sabe que você tem essa responsabilidade, naquele dia o Senhor vai cobrar de você. Então é preciso a gente estar atento e fazer a obra de Deus de acordo com aquilo que Ele tem proposto para que façamos, para que não venhamos cair, né, numa situação difícil, naquele dia passar vergonha diante de toda a igreja do Senhor reunida. Então precisamos tomar cuidado. Aqui a introdução ela vem falar o seguinte: como você tem realizado a obra do Senhor? É uma pergunta. Com diligência e excelência? Como é que você está fazendo a obra do Senhor? Você tem se dedicado a esse trabalho? Você está fazendo esse trabalho com dedicação, com diligência, com excelência? Então, na lição de hoje, nós vamos estar estudando acerca do tribunal de Cristo, lugar onde os crentes vão receber a recompensa por suas obras, realizadas na terra em favor do reino de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra ou as suas obras. Então, irmão, vamos pensar nisso. Eu acho que você não quer chegar diante do Senhor de mãos vazias. Até tem um hino, eu não me lembro agora o número dele, é da harpa cristã, que diz, como posso, tendo as mãos vazias, diante do Senhor me apresentar? A preocupação desse poeta, desse compositor, é o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Como nos apresentaremos diante do Senhor com as nossas mãos vazias? Esse trabalho é um trabalho de multiplicação. Você recebeu a salvação gratuitamente. Deus te salvou. E agora, por ser salvo e por estar consciente do que Deus fez em tua vida, você agora deve replicar esse trabalho, falando para os teus familiares, para os teus amigos, para os teus vizinhos, para todos quantos o Senhor colocar à tua frente. Fale de Jesus. Não fale de religião. Fale de Jesus. Porque a religião não salva, a placa de igreja não salva. Quem salva é Jesus. Fale daquilo que Jesus fez e está fazendo na tua vida. Isso com certeza irá despertar o ouvinte e trará uma curiosidade em querer conhecer o Senhor Jesus também. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante que nós encontramos aqui é o primeiro tópico, que vem falar sobre o que é o tribunal de Cristo. E aqui nós vamos vendo que existe uma avaliação das obras realizadas pelos crentes. Se pela fé em Jesus Cristo nos tornamos filhos de Deus, certamente participaremos dessa grande audiência. Paulo diz que todos os salvos estão intimados a comparecerem ante o tribunal de Cristo para receber o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, conforme registra 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Você consegue imaginar esse momento? Nessa hora, nossas obras boas ou más serão expostas diante de uma multidão de pessoas. Você já pensou a esse respeito? Haverá certamente muita surpresa quando o Senhor trouxer a juízo a respeito das nossas ações. Quando se dará o tribunal de Cristo? Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, o tribunal de Cristo se dará após o arrebatamento da igreja. Então, aconteceu o arrebatamento da igreja, até porque Jesus não virá da forma que algumas pessoas pregam e defendem a tese de que Jesus virá e todo olho verá. Isso aí nós cremos e falamos que vai se dar na segunda vinda. Amém? Na segunda fase da sua vinda. Então, a primeira fase da sua vinda vai ser nos ares. Ninguém vai ver. Vai ser um dia normal como qualquer outro dia, onde as pessoas vão estar envolvidas com todos os seus afazeres,
E de repente o Espírito Santo vai pegar esse povo, ou melhor, a trombeta vai soar. Mas quem vai ouvir a trombeta? Somente os salvos, e principalmente os que já dormiram no Senhor. Aliás, quando a trombeta soar, eles ressuscitarão primeiro. E os que tiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. E o Espírito Santo, nesse exato momento, em fração de milésimo de segundo, levará a igreja do Senhor ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E a partir dali, seguiremos para o tribunal, para recebermos antes da festa as recompensas, os galardões pelo nosso trabalho realizado aqui. E isso vai ser maravilhoso. Por isso nós precisamos aqui, pensar a respeito disso. Como temos nos comportado diante do mundo? Estamos sendo verdadeiramente um cidadão do céu? Ou estamos transigindo com o pecado, querendo agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo? Porque se esse for o caso, o conselho do Senhor é que você se arrependa. Lembra-te de onde caíste e te conserta diante do Senhor. Porque senão o Senhor virá sobre ti no momento em que você não espera. E aí vai ser lamentável para você. Será semelhante ao que aconteceu com aquelas 5 virgens imprudentes, que acharam que manter uma roupa bonita, uma lamparina acesa, estava tudo resolvido. E no final nós percebemos que não foi bem assim. Porque por conta do noivo ter atrasado, elas não tinham óleo na vasilha, não tinha reserva. E quando ouviu-se o clamor, eis aí vem o noivo, as que estavam prontas, arrumaram as suas lamparinas, que já estavam praticamente apagando também, mas elas tinham reserva, colocaram a lamparina e seguiram para a festa, para o encontro com o noivo. E aquelas que não tinham reserva tiveram que comprar. E ao voltar, a porta estava fechada. Não teve como entrar mais para participar da festa. Então, isso fala do crente relapso, do crente que transige com o pecado, do crente nominal, daquele que já se habituou a ir ao templo, cantar no coral, cantar com a mocidade, cantar com o adolescente, enfim, tem muitas vezes uma função, dentro do templo, dentro da organização, mas não tem nenhum compromisso com Deus. Para esses tais, o Senhor naquele dia vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E é por isso que Jesus disse que muitos vão alegar diante do Senhor, dizendo: mas Senhor, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro, eu estava assim, eu estava assado. E o Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Agora, isso que eu estou dizendo aqui não vai acontecer no tribunal de Cristo, porque lá só vai os salvos. Eu estou falando aqui já da segunda parte da vinda de Jesus, quando vai reunir todas as nações. Então vai aparecer aqueles que no nome do Senhor curaram, pregaram, fizeram um monte de coisa, mas nunca tiveram comprometimento com Deus em nada. Eles sempre usaram, só usaram o nome de Jesus para fazer as coisas que fazem nos dias atuais. Então eles vão ouvir essa palavra do Senhor. E oxalá que você possa estar fora desse contexto, que você esteja preocupado com a tua salvação, esteja preocupado com o crescimento do reino, que você possa estar envolvido nesse trabalho, nessa obra santa, e que naquele dia você esteja de pé na presença do Senhor e possa receber dele a recompensa que faz jus pelo trabalho que você realizou. Louvado seja o nome do Senhor por isto. No segundo ponto, nós temos aqui uma prestação de contas. Ainda não conseguimos compreender totalmente a justiça de Deus, contudo sabemos que o Senhor Jesus Cristo é justo e fiel, ele não erra, seu julgamento é perfeito e Deus lhe ortogou todos os julgamentos, conforme registra João capítulo 5, verso 27. As Escrituras Sagradas nos mostram como será o julgamento dos crentes para a entrega dos galardões. O tribunal de Cristo, segundo Tim Lyle, somente as obras que suportarem o fogo do julgamento divino serão recompensadas, conforme registra 1 Coríntios, capítulo 3, verso 14. É importante ressaltar que no tribunal de Cristo não haverá julgamento de pecados, os crentes somente receberão ou perderão recompensas. Contudo, esse será um momento de muito temor, pois as intenções dos corações dos homens será revelada diante de todos os crentes. Muitos fazem a obra de Deus por amor e obediência, de modo desinteressado. No entanto, alguns fazem a obra visando apenas lucro e fama, mas no tribunal de Cristo tudo será revelado. Misericórdia, meu Pai. Então aqui nós vemos duas classes de pessoas que estarão lá diante do tribunal de Cristo. Primeiro, nós precisamos entender que esse fogo não é um fogo literal, aonde
As obras desses irmãos serão colocadas nessa fornalha, e ali o que for madeira, palha e feno, que se perder, as pessoas não vão receber galardão, somente os que tiverem ali prata, ouro e pedras preciosas. Esse fogo aqui está falando da soberania de Deus, da justiça de Deus, do juízo de Deus, porque ele, como mais ninguém, ele sabe a intenção do coração do homem. Ele sabe a maneira que o homem está fazendo a sua obra. Ele sabe se ele está sendo feito, esse trabalho está sendo feito por vanglória, por ganância, por inveja, como vamos ver ainda aqui na lição. Então é esse fogo, é o fogo da justiça de Deus que vai predominar naquele dia. Então quando o Senhor botar o olho no cidadão ali, ele automaticamente já sabe tudo ali, como um raio-x, vai estar tudo discriminado ali. E ele vai saber exatamente de que maneira aquele irmão, aquela irmã trabalhou para ele, para o Senhor. E aí ele fala aqui desses dois grupos, de pessoas que fazem a obra de Deus por amor, por dedicação, por temor a Deus, por reconhecer o que Deus tem feito em sua vida, não tem nenhum propósito fora disso, a não ser fazer a vontade de Deus, não existe ali nenhum interesse de ser visto, de ser glorificado, de ser bajulado, de receber tapinha nas costas. Quantos irmãos vivem no anonimato, fazendo a obra de Deus? Esses irmãos, eles vão ser abençoados, galardoados. Por outro lado, fala aqui de um grupo de pessoas que tudo que faz é para se aparecer. E se isso tudo não bastasse, existem pessoas que ainda batem no peito. Tá vendo, irmão? Tá vendo aquela calça ali, aquele terno ali que aquele irmãozinho tá usando? Foi eu que dei para ele. Olha como ficou bonito nele. Ô, irmão, não faz isso não. A palavra de Deus diz que o que a tua mão direita faz, a esquerda não pode saber. Mas tem pessoas que fazem as coisas para poder se aparecer, para se gloriar. Ele tenta pregar bonito para poder chamar a atenção das pessoas. Olha, que eloquência que aquele irmão tem. Esse irmão é uma bênção, é um vaso de Deus. Às vezes não é não, irmão. Às vezes ele é um camarada que está acostumado a pegar marmita por aí na internet e treina. Muitas vezes eu já vi pessoas, irmão, que imita pregadores aí. Irmão, você quer ser um pregador do evangelho? Quer ser um pregador eloquente? Vá para o pé da cruz, vai orar, vai jejuar, vai consagrar sua vida, vai ler a Bíblia e tenha a sua identidade. Não queira usar a identidade de outro. Tem gente que imposta até a voz para imitar o fulano de tal. Pelo amor de Deus, não faça isso não. Porque naquele dia você vai passar vergonha diante do Senhor. Seja autêntico. Não queira ser aquilo que você não é. Deixe o Espírito Santo te usar. Ele é capaz de te capacitar e de fazer você muito melhor do que aquele que você está tentando imitar. Seja você mesmo. Seja autêntico e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Porque naquele dia, irmão, muitos vão passar vergonha. Remou e morreu na praia. Porque todo o trabalho que executou foi palha, foi feno. E no fogo da justiça de Deus virou cinza. Pense nisso. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto vem falar sobre o momento de recompensa ou a perda delas. Alguns crentes pregaram a Cristo somente por inveja, porfia, mas outros anunciaram o Evangelho, fizeram uso dos seus dons e talentos de boa vontade e por amor, conforme Filipenses 1:15. Estes que pregaram por porfia verão no tribunal de Cristo suas obras serem queimadas e sofrerão perdas quando do recebimento dos galardões. Jesus ensinou a respeito da importância de fazermos qualquer tipo de ação, como, por exemplo, orar, dar esmolas, jejuar em secreto, para que não venhamos perder o nosso galardão no céu. Mateus 6, de 1 a 21. Muitos praticam boas ações e realizam a obra do Senhor somente para serem reconhecidos pelos homens. Esses já receberam a sua recompensa aqui na terra. Que venhamos servir ao Senhor de modo a garantirmos o recebimento do inteiro galardão, conforme 2 João, versículo 8. Meus amados irmãos, nós falamos sobre isso. E aqui está sintetizado que nós não podemos, de modo algum, fazermos a obra de Deus relaxadamente e nem para nos gloriar ou mostrar para as pessoas que nós podemos fazer e que somos os melhores. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude para que nós possamos
fazer a obra do Senhor, nosso Deus, crendo que Ele é fiel para recompensar. Porque, como eu já disse em outras ocasiões aqui, Deus não fica devendo nada para ninguém. O que você fizer por alguém, por um necessitado, Deus vai recompensar. E isso é o que importa. Agora, se você tocar a trombeta, e aí o texto de Mateus vai dizer que você já recebeu a sua recompensa, porque você tocou trombeta para que alguém te aplauda, né? E saia comentando, você viu? Fulano fez isso e isso por cicrano. Olha, nossa vida, pronto. Você já recebeu a sua recompensa. Então é melhor fazer no secreto, conforme está sendo orientado aqui na palavra de Deus. No tribunal de Cristo haverá muita surpresa, pois alguém que se achava grandemente usado por Deus e que era reconhecido pelos homens na terra, poderá ter suas obras reprovadas. E outro que não tinha nenhum tipo de reconhecimento e fez a obra do Senhor no anonimato, poderá ser grandemente honrado pelo Eterno. Oh, glória! Né? Que as nossas ações, elas vão dizer muita coisa ao nosso respeito. As nossas ações expõem nossas intenções e tudo será revelado no tribunal de Cristo. É isso que vai acontecer. Falamos sobre esse segundo tópico, esse primeiro tópico, e mostramos para os irmãos. Não adianta apenas ser crente, tem que ser cristão, tem que ser santo. Tem muita gente que é crente por aí, mas o seu viver não condiz com aquilo que o Senhor exige de cada cristão, que é uma vida de santidade, uma vida de pureza e de separação do pecado. Portanto, vigiemos para que a vinda de Jesus não aconteça no momento em que você esteja despreparado. Esteja preparado. Preparado ao ponto de que você fosse se arrebatar amanhã. Então, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Já dizia o irmão locutor ali da rádio, né, lá de Curitiba, a Rádio Marumbi. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Essa deve ser a expectativa de todo o cristão que tem Cristo como fundamento da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 2 vem falar sobre o que acontecerá no tribunal de Cristo. Primeiro, a fidelidade ao Senhor será recompensada. Então aqui está falando que quanto mais fiel ao Senhor você for neste plano, nesta vida de caminhada, no meio das lutas, dos problemas, das dificuldades, você também será recompensado pela fidelidade. Mas o que é fidelidade? Fidelidade é ser fiel a alguém, assim como o casal, o marido e a esposa são fiel a um ao outro. Então o marido não trai a esposa não trai o marido por conta de uma aliança que fizeram e que somente a morte pode separá-los. Da mesma forma é o cristão com o Senhor. Você é fiel a Ele, você não vai trair, você não vai namorar o mundo, o pecado. Então você vai se manter íntegro, como uma noiva adornada que espera o seu esposo, que espera o noivo. É isso que essa palavra fidelidade está dizendo, ser fiel em tudo, né? Nas suas contribuições, né? E tudo tem que ser feito com um coração voluntário. Enfim, se você pegar a palavra fidelidade e for olhar no dicionário ou procurar no Google sobre fidelidade, você vai encontrar uma lista de coisas que vão te mostrar o que é fidelidade. A palavra usada por Paulo no grego para tribunal de Cristo, em 2 Coríntios 5,10, é bema, né? O bema era um lugar elevado, uma plataforma utilizada para oradores, ou seja, um púlpito, e atletas, né? Ou pode ser chamado também de pódio, quando recebiam seus troféus. O bema também era utilizado pelos governantes em seus discursos e pelos juízes, né? Conforme Atos capítulo 12, 21, capítulo 18, verso 12 até 17, no tribunal de Cristo, Jesus estará em uma posição elevada, superior, e dali seus olhos podem contemplar tudo o que acontece e assim premiar os vencedores de forma justa. Não desanime, pois Jesus está vendo todo o seu trabalho, a sua fidelidade, e no momento certo ele vai lhe recompensar. Por isso, não desista. Muitas vezes, irmãos, você é fiel ao Senhor, está fazendo um trabalho para Deus, você é consciente disso, do que você está fazendo, e muitas vezes você é criticado, você é perseguido, você é difamado,
por aquilo que você está fazendo. Mas não desanime não, é o que o texto está dizendo aqui, não desista, seja fiel ao Senhor, faça o trabalho do Senhor com diligência, porque a recompensa, irmão, não é o pastor que vai te dar, não é a dirigente do serviço de oração e ninguém. A recompensa quem vai te dar é Deus, assim como vai dar a eles também. Então faça o trabalho do Senhor. Alguém critica você porque você, às vezes, não sabe dirigir o departamento, a pessoa se julga muito mais inteligente do que você. Não se preocupe, foi Deus que te colocou ali. Então se esmere em fazer o melhor que você puder. Peça graça, peça sabedoria ao Senhor e Ele vai te dar, Ele vai te capacitar. Faça da melhor maneira possível o trabalho que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. E não se preocupe com as críticas. Não se preocupe com aquilo que estão falando de você. Deixe falar. Faça simplesmente o trabalho do Senhor e olhe para Ele, que é autor e consumador da tua fé. Não dê ouvido às críticas. E se alguma crítica é proveitosa, use ela para aprimorar o seu trabalho, para crescer. Porque é no meio das críticas, é no meio das pedradas que nós conseguimos levantar uma parede resistente. Use as pedras que estão sendo atiradas para construir essa parede resistente e o nome do Senhor será glorificado em tua vida. No segundo ponto aqui, um julgamento individual. Os crentes prestarão conta individualmente do uso que fizeram dos dons e talentos que receberam do Senhor. Todos os servos de Deus receberão da parte do Senhor algum tipo de talento, sendo que uns receberão mais e outros menos, mas todos receberão conforme as suas habilidades, conforme registra Mateus capítulo 25, 14 a 30. Na parábola dos talentos, narrada pelo Senhor Jesus, também vemos que os servos não receberam aquilo que eles não poderiam administrar. Tal fato nos mostra que se faltarmos em nossas atribuições, se falharmos em nossas atribuições, não poderemos dar nenhum tipo de desculpas diante do tribunal de Cristo. Os crentes não poderão dizer que estavam sobrecarregados. Então precisamos ter cuidado. Então nós vemos aqui, irmãos, que cada um de nós recebeu do Senhor um talento, algo a ser feito. Nós já falamos aqui, sobre algumas coisas que nós como cristãos podemos fazer. E aqui, especificamente, o Senhor está falando sobre galardões, sobre dons, galardões que receberemos pela prática dos dons que executarmos. Então nós precisamos desempenhar esses dons. Nós não podemos fazer como aquele moço que amarrou no lenço, aquele talento que ele recebeu e enterrou na terra. Nós precisamos fazer a obra do Senhor. Precisamos nos dedicar ao trabalho do Senhor e apresentar naquele dia esse trabalho que foi executado, para recebermos do Senhor que seja uma simples recordação, uma simples recompensa. O que eu acho que não pode acontecer, irmãos, é chegarmos lá e passar vergonha e não receber nada, mas que possamos receber com alegria por alguma coisa que fizemos aqui. E como o Senhor diz que aquele que dá um copo de água para um dos seus pequeninos, na qualidade de santo, não deixará de receber uma recompensa. Então, nós como cristãos e santos, vamos fazer alguma coisa para que o nome do Senhor seja glorificado. No terceiro ponto aqui, nós vamos encontrar a qualidade precederá a quantidade. Ou seja, não é a quantidade do que você está fazendo, mas a qualidade do que você está fazendo. É isso que conta para Deus. Tem muita gente que está fazendo muita coisa, mas faz muita, mas quando for passar, como a gente costuma dizer no Nordeste, mas quando apurar o azeite, tudo que vai sobrar em cima é borra. O azeite mesmo é só um pouquinho que ficou lá no fundo. Então, vamos fazer um trabalho para Deus de qualidade, porque nem sempre a quantidade é qualidade. Vamos fazer um trabalho para o Senhor com qualidade. E aí o que está dizendo aqui é que Deus valoriza a maneira como o crente executa o seu trabalho. O Senhor não se impressiona com a quantidade, com os números. Ele deseja ver qualidade, pois a palavra de Deus adverte a respeito daqueles que fazem o serviço de Deus de qualquer maneira. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, conforme está registrado em Jeremias, capítulo 48 e versículo 10. Precisamos realizar a obra do Senhor, mas com excelência. Temos visto um crescente aumento do chamado marketing pessoal,
Ou seja, os crentes querem ser conhecidos, né? E que suas obras apareçam a todo custo, mesmo que para isso use de engano. Estes fazem de sua vida uma verdadeira vitrine, apostando todas as suas ações nas redes sociais, né? Ou postando, né, no caso, nas redes sociais, a fim de receberem muitas curtidas e aumentarem o número de seguidores. Deus sabe e conhece o coração do homem. Ninguém engana o Senhor, por isso as nossas ações serão provadas pelo fogo. Então nós vemos aqui nesse terceiro tópico aqui, que a qualidade precederá a qualidade. Infelizmente, nós estamos vivendo numa época que isso realmente tem acontecido. Muitas denominações, eles querem ter ali os seus templos superlotados de pessoas. Mas esses pseudos pastores, bispos, missionários, pregadores, que seja, eles não estão preocupados com aquele povo. Eles estão preocupados sim com a lã, com o que eles podem tirar financeiramente dessas pessoas. Mas eles não estão preocupados com a alma, não estão preocupados com o ensino bíblico sistemático da palavra de Deus, para que haja crescimento espiritual, para que haja mudança de vida. Então eles vão levando o povo através de coisas que eles vão inventando. Hoje é uma flor ungida, amanhã você passa pelos 10 portais, amanhã você passa por debaixo da cortina vermelha, amanhã você pega um pouco da água que veio lá não sei da onde, e assim vão indo, sabe? É um tipo de uma feitiçaria santa, que eles dizem que isso é santo, mas o principal, que é pregar o evangelho, que transforma, que moraliza, que faz do mais vil pecador uma nova criatura, isso eles não fazem. E eles estão na mídia, eles estão na televisão, eles estão no YouTube, eles estão em várias redes sociais. E existe lá um monte de seguidores. Por quê? Porque é tudo amplo, é tudo aberto. Não tem um chamamento para a santificação, não tem um chamamento para uma mudança de vida. Então as pessoas estão lá, elas estão frequentando aquela denominação, mas elas continuam fazendo o que sempre fizeram, agradando o inimigo. E isso é um perigo. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque o Senhor, ele gosta das coisas separadas. Nós não podemos servir a dois senhores. Então, quando nós vemos isso aqui, essa qualidade, ela está falando de pessoas que realmente se dedicam ao trabalho do Senhor. Não adianta eu ter uma igreja com 1000 pessoas e dessas 1000, ninguém ser salvo, porque eu não preguei o evangelho. E naquele dia, quantas pessoas vão botar o dedo em riste na cara do pastor, do bispo, sei lá de quem quer que esteja na frente, e dizer, a culpa é sua. Eu fiquei porque você nunca me falou isso, porque você nunca me ensinou aquilo. Se você tivesse feito o trabalho de um pregador, de um pastor, de um bispo, eu hoje não estaria aqui, porque eu teria assimilado o que você estaria ensinando e eu estaria com o Senhor agora. Então vai ser uma vergonha aqui e outra vergonha lá no último dia. E são essas pessoas que naquele dia dirão, mas Senhor, mas no teu nome eu fiz isso. Eu ganhei muito dinheiro até, eu tive uma vida de luxo. Então você já gozou o céu aqui na terra, irmão. Agora chegou a hora do sofrimento. Porque o seu tesouro você reservou aqui na terra mesmo. Os irmãos estão compreendendo? Então nós, como servos do Senhor, precisamos tomar cuidado. Não vamos fazer da igreja do Senhor um trampolim para a riqueza pessoal. Porque não é assim que funciona. Vamos cuidar das ovelhas de Jesus, da igreja do Senhor, a qual Ele te confiou. Dedique-se a ela. E tudo aquilo que a igreja, com as ovelhas der, use em prol do trabalho do Senhor. Para que naquele dia você ouça do Senhor, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, e tomai por herança o reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E receba ali o galardão que você fizer jus. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro e último tópico, nós vamos ver o que receberemos no tribunal de Cristo. Primeiro, recompensas eternas. Jesus nos ensinou que deveríamos ajuntar tesouro nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem pode consumir, e nem onde os ladrões conseguem roubar, conforme Mateus capítulo 6:20. Com essa afirmação, ele estava mostrando qual deveria ser o nosso alvo neste mundo. Os tesouros celestiais, ou seja, aquilo que é eterno e não efêmero. Todo reconhecimento ou recompensa recebida aqui na terra ficará aqui mesmo,
Contudo, o que receberemos no tribunal de Cristo não terá data de validade. Você já pensou nisso, irmão? Não haverá data de validade. Será eterno. Às vezes você recebe aqui algum confete, alguma coisa, mas com o passar do tempo, aquilo cai. É como a gente costuma dizer, a fama, ela não dura por toda a vida. Então as pessoas geralmente têm o seu momento de fama. Quantas pessoas já passaram, né, fizeram uma fama aí por um mês, 2 meses, 1 ano, e hoje nem se ouve falar no nome dessa pessoa, porque a fama passou. Então isso fala de algumas coisas que você recebe que com o tempo isso passa. As pessoas se esquecem, as pessoas deixam de te ovacionar por aquilo que aconteceu. Outras passam até a te criticar, porque mais tarde vão ver o que você fez já não é mais igual ao que você está fazendo, mas o que você faz para Deus tem peso eterno. E isso vai durar por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é motivo de ficarmos alegres. Aleluia. Porque o que você está fazendo hoje, mesmo em meio a dores, sofrimento, lágrimas, naquele dia você vai ter a recompensa. É aonde o Senhor diz que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda tristeza vai sair. Não existirá mágoa e nem dor, porque vai ser um momento de muita alegria e de muita satisfação. Para concluirmos aqui, já estamos chegando na conclusão, nós vamos ver que tem no segundo ponto recompensas inimagináveis. O apóstolo Paulo nos mostra no texto de 1 Coríntios 2 e 9 que não temos condições para imaginar ou compreender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Pai Celeste tem reservado uma recompensa para todos aqueles que são fiéis. Sabemos que neste mundo temos que enfrentar dores, sofrimentos, tribulações, mas um dia tudo isto terá um fim. Se você está enfrentando uma perda, uma decepção, uma enfermidade ou qualquer tipo de sofrimento, não desanime. Permaneça firme em Jesus Cristo. Não deixe a casa de Deus, não pare de orar, de jejuar e de buscar ao Senhor, pois em breve Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, conforme Apocalipse 21, verso 4. Continue com seus olhos voltados para o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós concluímos esta aula e creio que o Senhor falará mais profundamente ao seu coração. E a conclusão diz: o Senhor é bom e recompensará todos aqueles que trabalharam na sua seara por amor. Todos os nossos esforços no serviço do Mestre um dia serão recompensados. Talvez você esteja enfrentando muitas barreiras, muitas dificuldades que querem fazê-lo abandonar a obra do Senhor. Mas não desista. Em Jesus Cristo você encontrará forças para suportar as aflições do nosso tempo. Vai valer a pena tudo o que você tem feito, todo o seu trabalho e esforço. E saiba que o seu trabalho não é vão no Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Permitindo Deus, retornaremos numa outra oportunidade. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado através desses vídeos, é inscrito no canal, né? Tem compartilhado esses vídeos nas redes sociais, tem deixado aquele like, tem ativado o sininho de notificação. E aos irmãos que ainda não é inscrito no canal, nosso apelo é que você se inscreva, venha fazer parte dessa família, pois o nosso intuito, o nosso objetivo aqui é sempre trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna. E tenho certeza que juntos nós faremos a diferença e estaremos nos preparando a cada dia para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. E que, se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade, em nome do Senhor